Olá a todos. Hoje eu vou falar sobre 10 pontos que eu selecionei aqui em virtude dos questionamentos que são feitos para mim nas mídias sociais, e eu vou colocar 10 dicas úteis que eu considero em cada um desses tópicos aqui. Eu selecionei 10 e vou dar uma opinião, uma dica útil para cada um desses tópicos, para o criador que já criou há algum tempo ou daquele que está começando. Alguns pontos eu não vou adentrar, porque eu já tenho vídeos aqui no canal falando especificamente sobre isso. Então, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre determinado tópico, basta acessar a playlist do canal. Lá tem 45 vídeos informativos, tem vídeos longos sobre vários tópicos da criação de periquito. Então é só dar uma olhada na lista toda. Às vezes vai achar já um tópico que fala sobre aquele tema que você procura. É só acessar lá que está tudo lá, ok? Se não tiver, basta comentar, escrever uma dúvida que eu respondo, ou se eu ainda não fiz algum vídeo sobre isso, eu oriento e posso vir a fazer futuramente. Basta comentar, né? Entrar em contato comigo. Então vamos lá, direto. Dessas 10 dicas úteis aqui, eu vou falar no primeiro tópico sobre local do quarto de criação e a sua estrutura. Qual é a dica que eu dou para o criador neste ponto? O local do quarto e a forma que o quarto é feito, o local que você vai criar, ele é importante na criação do periquito. Porque tem criador que entra em contato comigo que os periquitos não estão criando. E depois, quando eu vou conversar, às vezes o quarto não é forrado e é telha de eternite, fica muito quente. Aí as fêmeas saem do ninho, fica com as asas abertas, com calor. Então, a forma do quarto de criação, ela é muito importante. O local que ele está. Se bate muito sol, se não bate. Se tem janelas para poder fazer renovação de ar. Não pode ter corrente de ar, mas o ar tem que ser renovado constantemente. Criador muito fechado, o ar fica viciado e ainda junta pó. É questão de tempo, começam os problemas nos pássaros, nos periquitos, seja o que for. Então, a forma que o quarto de criação é feito é muito importante para o desenvolvimento do plantel. Então, a dica que eu quero dar aqui neste ponto é: façam um quarto de criação. Não estou falando que o quarto tem que ser chique, com porcelanato. Não, nada disso. Pode ser rústico ao máximo, mas tem que ter condições dos periquitos poder procriar e te dar o retorno que você espera deles. Quarto muito frio, quarto mofado, quarto com muito quente, tudo dá problema. Mesmo aquele que foi feito utilizando material de ponta. Então, saiba aonde você vai montar o quarto de criação, saiba como o local, se vai ter ventilação, se não vai, se tem sombra, se não tem, o local que bate o sol da manhã, o local que bate o sol da tarde, se fica muito quente, se não fica. E se você já tem um quarto e você passa por esse tipo de problema, você tem que arrumar meios para sanar esse tipo de problema, tá? Forrar o quarto, ou às vezes pintar a telha para não passar tanto calor, colocar ventilação para renovar o ar, mas não ter corrente de ar, mas o ar ser renovado. Isso tudo influencia na criação dos periquitos, ok? Então, uma dica importante aqui saiba aonde você vai criar seus periquitos, a forma que vai ser o quarto de criação. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Essa segunda dica eu vou falar de alimentação. Gente, a alimentação dos periquitos é igual eu falo aqui, e eu criei um lema aqui no canal: o básico bem feito. Sempre faça o básico bem feito. O que eu forneço para os periquitos? A minha dica pessoal é sementes. Você escolhe as sementes que você quer fornecer. Semente, uma boa farinhada, mineral e água limpa. Acabou. Gente, acabou. Não tenta inventar. Semente, quais? A seu critério. Uma boa farinhada, a seu critério, porque cada região tem uma farinhada diferente. Por que a farinhada? Porque a farinhada ela já vem pronta, balanceada e com todo o complexo vitamínico que as aves precisam. Não tem necessidade de ficar
fornecendo ovo, fruta, legume, verdura, porque todos os nutrientes naturais desses alimentos, e tem que tomar cuidado com agrotóxico, eu já falei isso aqui, você tem que fornecer alimento natural, orgânico, fornece a farinhada, tá pronta, tem todo o complexo vitamínico que os periquitos precisam. Ah, meu periquito não come farinhada. Come porque os meus comem. É questão de tempo, come. Então, semente, uma boa farinhada, mineral e água limpa trocada todo dia. Acabou. Ah, e você fornece extrusada? Eu nunca forneci extrusada. Não vejo necessidade disso. É um alimento bom? É rico, complexo, vitamínico ali, fantástico. Entendo isso. Agora, tratar de 400 periquitos com extrusada é um pouco complicado e eu não vejo necessidade nenhuma. Porque eu sempre tratei com semente, com farinhada, com mineral e eu nunca tive problema. Então, aqui eu passo a minha experiência, a minha orientação. Faço o básico bem feito. Nade no raso. Não precisa ir para o fundo. O fundo é depois. Tá? Então, forneça sementes, uma boa farinhada e mineral. Fica a seu critério. Ah, mas eu vou fornecer então só painço. Não tem problema. Só painço. Com farinhada, tá certo. Não vai ter problema. Conheço vários criadores que fornecem só painço, não fornecem mais nenhum outro tipo de semente e fornecem uma boa farinhada e os periquitos criam, são saudáveis, não tem problema nenhum. Ah, vou fornecer só alpiste. Não tem problema nenhum. Vou fornecer senha, que é o painço japonês. Não tem problema nenhum. Tudo isso pode ser feito. O que não pode é fornecer só o painço e água. Aí não adianta. Faça isso, o básico bem feito, tá? É um tripé somado com a água. Semente, uma boa farinhada, mineral e água limpa. Para tudo. Quem está procriando, quem está nas voadeiras, não interessa. Faça isso que vai ter sucesso na criação e não vai ter problema. Ok? Cuidado com o alimento natural que deixa na gaiola. Milho, tem gente que deixa milho, vai tirar no outro dia o milho seco, e tem milho que ele pode azedar por causa do calor. Tem gente que perde pássaro por conta de alimento estragado, e não é só milho não, pode ser verdura, pode ser o que for. Então toma muito cuidado com isso. Essa é mais uma dica que eu deixo aqui. Terceira dica: escolha dos casais. Muitos me perguntam como que eu vou escolher os periquitos. Gente, é um negócio tão complicado. A dica que eu dou aqui na hora de escolher os casais é: primeiro, veja um criador que você confie e que você goste do padrão que ele crie, porque você vai levar a genética dele para sua casa. Você não vai conseguir comprar as melhores aves na mão deste criador como de nenhum outro criador, porque os melhores ficam na casa dos criadores, porque eles também têm o prazer de criar. Então, se você já gosta do plantel daquele criador e você já se espelha nele, você tem vontade de ter pássaros da forma que ele tem no plantel, visite ele e compre dele, para você dar os primeiros passos. Compre pássaros jovens. Criador tem uma ansiedade enorme de comprar pássaro adulto para começar a procriar. Está errado. Tem que comprar pássaro jovem, deixar ele crescer dentro do criatório, porque ele vai acostumar com um novo barulho, com um novo local, com um novo som que tem ali. Porque ele sai às vezes de um criatório que tem 300, 400 periquitos e vai para um criatório que tem ele mais alguns que o cara está comprando, ele está começando, tem 10 periquitos só. Vai ficar um silêncio danado. Então, comece com pássaros jovens para acostumar no novo local, acostumar na nova alimentação, com um novo ambiente, com um novo criador, acostumar com tudo. Você não compra um cachorro com 3, 4 anos de idade, eu não sei em caso específico. Todo mundo compra um pet, um cachorro pequenininho, e ele cresce. Vai comprar um gato pequeno, vai comprar um peixe, seja lá o que for, é tudo pequeno e vai crescendo no novo local. Em alguns casos você já adquire maior, mas isso é caso específico. Aqui eu estou dando uma dica, né? Então segue quem quer. A dica é: escolha um criador que você goste, olhe o plantel dele, quero criar com essa morfologia, com esse padrão, compre daquele criador e compre pássaros jovens.
tá? Dê tempo ao tempo, porque tudo vem no tempo certo. Não cai uma folha da árvore sem ser hora. Então, com relação à escolha dos casais para dar o primeiro passo, faça isso. Agora, para quem já cria e vai colocar os casais em gaiola de procriação, como que eu vou montar os casais? Eu deixo eles montarem sozinhos? A minha resposta é: se eles formarem sozinhos na voadeira e você gosta do casal que foi formado, utilize. Agora, você tem que saber o que é qualidade e o que é defeito. Às vezes não é só olhar o casal e achar bonito junto e você quer tirar um padrão melhor e deixar eles juntos, que às vezes a fêmea tem um defeito e aquele macho tem o mesmo defeito dela, você vai fixar esse defeito. Então o criador tem que estudar e conhecer o que é qualidade, o que é defeito, para somar e tentar corrigir um no outro essas qualidades e esses defeitos. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, nessa formação de casal, a minha dica é: monte você os seus casais. Macho tal com fêmea tal, macho tal com fêmea tal. E sempre, melhor macho com a melhor fêmea, melhor macho com a melhor fêmea. Eu faço assim, sempre os melhores juntos. Aqueles periquitos que às vezes são séries raras e que tem algum defeito morfológico, não tem uma morfologia muito boa e você precisa utilizá-los por causa da mutação, você vai pegar um dos seus melhores periquitos e acasalar com ele, para você poder evoluir a mutação. Então a dica que eu dou aqui é: faça você os seus casais. Formou na voadeira sozinho, gostou? Utilize, mas tenha cuidado com as características positivas e negativas que os dois vão somar. Porque depois, para tirar isso, é muito mais complicado. Ok? Vamos para a quarta dica. Vamos falar de ninho. Qual que é a dica que eu dou para ninho? Ninho, a dica que eu dou é só uma. Se você vai usar uma caixa de sapato, vai mandar fazer de MDF, de madeira, de plástico, não interessa a caixa que você vai colocar para o periquito criar. Não interessa. Qualquer uma caixa que você colocar lá, colocar uma serragem no fundo, ele cria. A dica do ninho que eu dou é porta alta. Coloque a porta do ninho quando você for mandar fazer ou comprar um ninho alta, para evitar que os filhotes caiam. Ninho que são vendidos em pet shop, a porta é baixa. Dá um trabalho quando os filhotes começam a andar e sem pena dentro do ninho, eles caem direto. E isso, na época do frio, dá um problema danado, porque passa frio, morre. Às vezes você está trabalhando, quando você chega do serviço, o filhote está lá embaixo, preso na grade. Por quê? Porque a porta é baixa. Porta do ninho tem que ser alta. A dica que eu dou: não interessa a forma que você vai fazer o ninho, se ele é na vertical, na horizontal, se é de plástico, de madeira, uma caixa de sapato, um plástico em volta, não interessa. Fez um recipiente com um buraco, eles vão entrar e vão chocar. Porta alta. Essa é a dica que eu dou, tá? Essencial. Porque eu tenho vídeos aqui já falando sobre isso. Então, uma dica essencial aqui para quem quer fazer um ninho, a dica é porta alta. Limpeza. Gente, limpeza. A dica que eu dou aqui é: não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Porque a preguiça é uma característica que eu vejo em vários criadores. Criatório muito sujo, criador que não limpa criatório. Eu fiz um vídeo recentemente, anterior a este, e eu mostrei lá que eu lavei todas as gaiolas para começar a temporada 2023. Pintei o quarto de criação, tirei todos os periquitos eu tenho 2 criatórios. Eu tirei todos os periquitos de um criatório, coloquei tudo na voadeira do criatório número 1. E desativei tudo, lavei, pintei parede. No outro criatório eu também pinto. Todo ano eu pinto as paredes, tudo, lavo as gaiolas, grade. Tem que fazer isso, tem que esterilizar. E no meio do ano eu faço isso novamente, mas um pouco mais brando, mais leve. Mas eu faço tudo de novo. E trato todos os dias, limpo o chão, limpo tudo. Final de semana eu limpo também. Sempre tento trazer o criatório limpo, porque a doença, se você não cuidar, ela aparece da onde você menos espera, dentro do criatório. E a limpeza, ela é muito importante para o desenvolvimento do plantel. Então,
tome cuidado e limpe o seu criatório. Não deixe o criatório sujo. Tá? É uma das dicas que eu dou aqui. Limpe, não tenha preguiça. Assista o vídeo anterior. Bem no início do vídeo eu mostro ali. Eu limpando as gaiolas, limpando o fundo. E o que eu falo, é o básico bem feito. Eu não fico com muita frescura com gaiola, com comedouro. Não. Eu gosto tudo limpo, organizado, tudo anotado, tudo detalhado. Mas é o básico bem feito. Porque o resultado que eu espero obter de forma positiva é na evolução do plantel com os periquitos. Sexta dica, evolução do plantel, que eu acabei de falar. A dica que eu vou dar aqui para quem quer evoluir um plantel é: ceda alguns periquitos que você não vai utilizar. Doe, passe para um amigo, troca na loja por semente, venda para alguém, não interessa o que você vai fazer. Você vai doar, você vai vender, não interessa. Tire do seu criatório periquitos que você não vai utilizar no seu plantel. Todas as vezes que você tira do criatório periquitos que você não vai utilizar no plantel, seu criatório evolui. Você fica só com os melhores. O plantel sobe o nível. Faça isso. Quer evoluir o plantel? Venda as aves que você não vai utilizar. É a forma de você evoluir o plantel. Logicamente, se você não tiver aves boas em gaiola de reprodução para te gerar bons filhotes, você também não vai evoluir. Porque se você tiver aves ruins, você pode continuar vendendo, cedendo, que a base não sendo boa, os frutos também não serão bons. Então, suponhamos que você tem essa base boa, que você tem o olho de enxergar o que é qualidade e o que é defeito. Mesmo assim, uma hora ou outra vai começar a nascer filhotes que não tem tanta qualidade. Esse você tem que ceder. E tem gente que segura, fica com dó. Aí o plantel não evolui. Porque ao invés de você ter 1, 2 periquitos com defeitos, você passa a ter 10, 20, 30. Se você vende os 30, fica só os melhores, o nível do plantel sobe. Ceda. Faça isso. Sim. Passa para um amigo, doa. Não interessa. Ceda os periquitos para evoluir o plantel. Essa é a dica que eu dou. Doença. Dica. Gente, tem criador que entra em contato comigo e fala assim: me manda uma foto de um periquito doente ou um vídeo e fala, como que eu trato desse periquito? Se eu passar uma foto ou um vídeo de uma pessoa doente para alguém, para um médico, será que o médico trata dele olhando a foto e o vídeo? Não trata. Outra coisa, tem gente que me fala assim: meu periquito tá com a doença do peito seco. Eu não sei de onde que criaram isso, doença do peito seco, sabe? Porque peito seco é um estado que a ave se encontra em virtude de uma doença que ela tem, de um problema que ela tem. Ela tá magra, ela precisa daquela quilha que é chamada de peito seco. O periquito emagreceu, ele vai ter uma quilha. Qualquer pássaro que emagrece, ele vai ter essa quilha. Aí fala que é a doença do peito seco. Gente, existe N doenças, várias doenças que um pássaro pode pegar e emagrecer. Várias. Aí isso aí chama doença do peito seco? Várias doenças? Eu não consigo entender isso. Todas as vezes que você tiver uma doença, a dica que eu dou: primeiro, se você tiver condições, faça exame nas fezes para ter um laudo de um laboratório falando qual que é a doença que o seu pássaro tem, para você ministrar o remédio certo e poder curar. Tem gente que mostra um pássaro para um amigo, ele fala: não, dá isso, dá isso, dá isso, e vai dando remédio. O bicho já está fraco e vai tacando remédio. Quando vê, a ave fica mais fraca ainda, rebenta o fígado, tudo, naquela tentativa de melhora, e o passarinho acaba morrendo. Quando tiver com ave doente, primeira coisa, isola, coloca no local aquecido, porque dá febre, o passarinho precisa disso. Se ele não estiver bebendo água, a cada dia sim, dia não, pega uma seringa, coloca água na seringa, coloca lá no papo, coloca pelo menos uns 3 ml de água, 5 ml de água no papo do periquito. Tá? Se possível, no bebedouro, coloque já umas gotas
de um polivitamínico. Aí não tem problema, você não está tratando doença, um polivitamínico. Você coloca o bico da seringa no bebedor, puxa um pouco de água já com a vitamina, coloca no papo, dia sim, dia não, você coloca lá. Você já vai dar uma vitamina para ele. Pode fazer até todos os dias, não tem problema. Se ele não estiver comendo, faça papa, tá? Eu sempre usei papa aqui de farinha láctea, porque na época que eu comecei a criar não tinha essas papas de filhote. Mas pode fazer essas papas de filhote, coloca, porque se ele tiver nutrido, se ele tiver hidratado, a chance de recuperação, quando você for ministrar o remédio correto, é melhor. E não precisa encher o papo, não. Se ele está fraco, é pouco. Não enche o papo. Coloca só um pouco de comida, um pouco de água, para aquilo ali ir mexendo o organismo dele. Assim como uma pessoa que está doente. Uma pessoa que está doente, ela não enche a barriga. Ela come pouco, mas ela comendo pouco, ela já vai fazendo o organismo dela mexer para ela poder melhorar com o medicamento. Então, é o básico bem feito. Eu já curei passarinho fazendo isso. Fornecendo água, fornecendo uma alimentação e depois até descobrir o que é para ministrar o remédio certo e melhorar. Acontece, é difícil. Periquito, quando adoece, é muito difícil levantar. Mas levanta. Em alguns casos levanta. Mas tem que fazer exame. Não tenta tratar não, porque não adianta. Tem gente me mandando vídeo falando, o que eu dou? Eu falo, não tem como, tem que fazer exame. Tem que saber o que tem para ministrar o remédio correto. Não tem como falar o que é. Tá? Até comigo mesmo, quando acontece aqui, eu não sei. Falei, o que esse pássaro tem? Tem que fazer exame. Beleza? Essa é uma dica. 8ª dica. Essa dica aqui vai para as gaiolas e voadeiras. Para quem tem gaiola e voadeira, a dica que eu dou é: compre gaiolas e voadeiras boas que existem no mercado. Existem vários fornecedores. Veja uma que te agrade e que dê espaço para os seus pássaros viverem bem e para você tratar também. Porque você todos os dias vai ter que estar ali em contato direto, mexendo em folha de fundo, porta de gaiola. Eu gosto de gaiolas com portas de mola. Todas as minhas gaiolas, as portas são de mola, não são de guilhotina. Porque a guilhotina, eles abrem, eles ficam mexendo naquilo ali, a porta sobe, desce, daí fica fazendo barulho. Eu gosto de porta de mola. Eles não dão conta de abrir e eu não tenho que preocupar em ficar prendendo. Então todas as minhas gaiolas são com portas de mola. Tanto o local que eu coloco o ninho, quanto a que eu abro para poder mexer, é tudo de mola. Eu prefiro assim. Mas se gosta de guilhotina, não tem problema. Tem que colocar prendedor, tem que amarrar, tem que fazer alguma coisa. Tem gente que não faz, de repente conversa comigo e fala, meu periquito sumiu. Pois é. É assim que funciona. Então, tenha cuidado ao adquirir as gaiolas. Gaiolas com espaço e que tenham boas condições para você tratar todos os dias. Todos os dias. Porque você vai estar ali direto. Então, se você não tiver mecanismos que facilite o seu trabalho, você vai cansar. Porque todo dia você tem que reservar um tempo para estar dentro do criatório, limpando, tratando, olhando gaiola, olhando ninho, etc. Então, compre boas gaiolas e com espaço, para os bichos não ficarem estressados e você ter condições também de criar mais e alojar mais periquitos, etc. Ok? 9ª dica. A 9ª dica para o criador, seja ele que já cria há algum tempo ou que está começando, é ter conhecimento. Gente, sem conhecimento você não vai para lado nenhum. O conhecimento prático é só o tempo que vai te dar ele. Então, enquanto o tempo não te fornece conhecimentos necessários para você aprender com o dia a dia, porque só o tempo vai dar isso, estude. Porque o conhecimento teórico, você consegue ele do dia para a noite. Assim. E tudo está na internet. Às vezes, se não tiver língua portuguesa, está em inglês. Basta traduzir. Então, utilize o tradutor hoje que existe na mídia social, faça busca e estude. Estude. Tem muito material na mídia social, já falei isso em outros vídeos. Se você tiver conhecimento, você tem poder.
Aí você tem que ter o conhecimento teórico somado com o conhecimento prático. O prático você só vai adquirir com o tempo. E enquanto o prático não chega, estude. Porque isso aqui um dia vai chegar. O prático chega. Somado com o teórico, você vai ter um conhecimento bem vasto sobre a criação e que vai sanar muitos problemas que você vai ter no dia a dia dentro do criatório. Então, estude, tenha conhecimento. Essa é outra dica que eu dou. E a última dica aqui é não se compare com terceiros. Tem muito criador se comparando com outro criador. É uma rixa. Para quê? Cada criador tem uma condição social diferente, periquitos diferentes, criatórios diferentes, mora em regiões do Brasil diferentes, num local chove demais, no outro é muito seco, no outro é muito frio, que também já dá uma diferença gritante na reprodução dos periquitos. Num determinado período do ano um cria bem, o outro já não cria. Uns têm alguns tipos de periquito com certa morfologia, outros têm outro. Um tem mais condição financeira de adquirir periquitos melhores, o outro já não tem tanta. Um tem um criatório que é um fenômeno enorme, grande, o outro já tem um criatório pequeno. Não tem como comparar. Não se compare com o terceiro. Faça o básico bem feito, faça o correto, estude. Pega essas dicas aqui e outras que eu já deixei na playlist do canal, aplique isso, que o sucesso é dentro daquilo que cada criador busca, porque o sucesso é relativo. O que é sucesso? Sucesso, às vezes, para um criador é tirar bastante filhote. Sucesso para outro criador é ter só aves saudáveis. Sucesso para outro criador é ganhar torneio. Cada um tem uma visão do que é sucesso para ele, do que é bonito, do que é belo, do que deve ser feito. Cada um tem uma concepção sobre isso. E independente disso, não se compare com o terceiro. Tenha o seu criatório, estude, faça o básico bem feito, que o sucesso, dentro daquilo que você busca, ele vem num prazo aí, que pode ser longo ou não, depende da sua dedicação. Beleza? Espero que essas 10 dicas aqui auxiliem um pouco mais o criador iniciante, até aquele que já cria, e complemente também os outros vídeos que eu já deixei aqui no canal. Ok? Para quem não sabe, tem 45 vídeos, esse é o 46º na playlist do canal. Basta acessar a playlist do canal, todos os vídeos estão listados lá. Ok? Um forte abraço a todos e até mais.